Oh, boa noite. Esse artista aí de cabeleira branca que você viu, o multi-instrumentista texano Edgar Winter, é apenas uma das atrações da 7ª Virada Cultural de São Paulo, que o Metrópolis antecipa para você, antes de todo mundo, conversando no estúdio ao vivo com o diretor de programação, o Zé Mauro Naspini. Espero que tenha acertado, né? Zé Mauro Naspini. Bom, mas vale aí um suspense, viu? A gente começa com os pais de uma aguardada estreia de cinema. Pais foi bom, hein? O filme Vips, com o Wagner Moura. Eu converso agora com o diretor, o Tonico Melo, que já esteve aqui, vocês sabem muito bem, e com o roteirista, o Braulio Mantovani, que também já esteve aqui, são residentes da casa. Já começo de cara dizendo o seguinte, tem essa polêmica toda por aí, de que o filme é biográfico, aí aparece o personagem inspirador do filme, o Marcelo, dando entrevista em revista, e você estava me contando, Tonico, que na coletiva de imprensa as pessoas só falavam nesse assunto. O que você acha disso? Eu acho Primeiro, a explicação é simples. Ele foi mal informado lá, o prisioneiro, porque ele está preso lá em Cuiabá, acho, uma presa de segurança máxima. E ele foi mal informado. Uma coisa que... o que eu disse, para encurtar bastante, o que eu disse é que eu e o Braulio fizemos um argumento que saiu da nossa cabeça. Se é uma peça de ficção, como é que poderia ter um argumento contrário a isso, biográfico? Não existe isso. E aí só que passaram essa informação para ele, dizendo que o filme, a trama toda, tudo, né, teria sido 100% tirada da nossa cabeça. Não foi. Tem algumas coisas, claro, que aconteceram com ele. Né? O episódio do Amaury é um bom exemplo. O Amaury Júnior, quando entrevista ele no filme, o Wagner Moura no filme, o nosso Marcelo, que a gente chama, o texto que o Wagner fala é exatamente o que ele falou, o verdadeiro falou para o Amaury. Só que a situação, a trama que está inserida essa entrevista é totalmente diferente. É bom você ter tocado nesse assunto, porque a gente tem essa imagem que a gente sequestrou do YouTube, do nosso querido Amaury entrevistando. Aliás, vamos falar do Amaury, ator, que também é excelente. O Amaury Júnior entrevistando o Marcelo. Então, acho que essa cena dá pra gente ver. Olha aí. O Henrique Oliveira, que é vice-presidente da Gol. Ele é filho do Constantino, que é o presidente, não é? Parabéns à Gol, porque a Gol está passando ao largo dessa crise, não é? Qual é o segredo da Gol? Qual é o segredo da Gol? Na verdade, nós não temos segredo nenhum. Nós partimos do princípio básico do nosso grupo, que é nunca estar devendo nada a ninguém. Então, nós temos nossos aviões pagos, quitados e não fizemos leasing, o que prejudica a aviação. Parabéns, Henrique. Leve o nosso abraço ao Constantino e a toda a diretoria da Gol. Levarei e é um prazer estar com você e sempre que precisar pode contar com a gente. Gol e Gol. Show de bola em aviação. Show de bola. Muito bom, né? Muito bem aplicado, né? O texto é exatamente esse, só que a situação que o Marcelo, que o Wagner faz, está inserida é completamente, a trama é completamente Bom, mas vamos deixar claro uma coisa, vocês se inspiraram no livro escrito pela Mariana Caltabiano, que conta a história do Marcelo. Agora, vocês tomaram rumos diferentes. Por exemplo, nessa cena, Braulio, qual foi a ideia? Por que ela acontece num momento diferente? Já que, no caso, eu acho que ela era crucial, porque ele é preso em seguida, não é? Se não me engano, ele dá essa declaração e acho que, não sei se ele é preso em seguida, no filme isso acontece de forma diferente. Não, a gente mudou um pouco essa parte, quer dizer, ele diz a mesma coisa, mas na realidade, a história real, isso foi uma entrevista gravada que foi ao ar depois. O nosso personagem, o nosso Marcelo, interpretado pelo Wagner Moura, é bom deixar bem claro que você está falando da ficção, essa entrevista, ele é mais maluco, então essa entrevista é ao vivo, ele fala isso ao vivo, então isso tudo acelera a trama. O que aconteceu foi que a gente... o Tonico sempre foi fascinado, eu acompanhava o projeto há anos pela amizade que eu tenho com ele, de conversar com ele sobre o projeto, e tinha uma coisa que fascinava muito ele, que ele deixou bem claro, que é, por que esse cara foi preso no Santos Dumont depois de dar um golpe desses? Quer dizer, ele aplicou tantos golpes antes, o cara é um mestre dos golpes. Parece uma coisa de amador ser preso depois disso, né? Não, ir para o Rio de Janeiro. Ir para o Rio de Janeiro. Ele se entregou para os leões, né? Se entregou para os tonta. leões. Por quê? E aí o Tonico me disse, o Tonico não sabe mais se... Não, agora eu tenho confirmação que foi um sonho mesmo. Foi um sonho que ele teve, mas para mim ele contou como se fosse realidade. E isso antes dele ler o meu romance Perácio, que também faz sairema, que faz essa confusão. Ele também tem o mesmo problema. Eu tenho o meu problema, então eu acreditei nisso. Aliás, ele veio aqui e contou essa história do Perácio também, a gente acreditou, é tudo a mesma coisa. E aí, que ele foi preso porque que ele se deixou prender, porque não conseguiu sair do personagem.
Falei, opa, quando o Tonico me disse isso, eu falei, dramático, hein? peraí, esse é um outro cara. Né? Nasceu aí o Marcelo ficcional, entendeu? A partir desse momento, a gente foi radical na ficção. Excelente. E a gente aproveitou coisas da realidade, sim, para tornar a história mais legal, mas a gente já tinha um outro personagem. E o Wagner entra onde aí? Tem uma contribuição do ator ao personagem, sem contar coisa física, enfim, mas ele deu algum palpite ali que foi decisivo? Quando ele viu o roteiro já estava pronto. Já estava pronto. O que encantou o Wagner foi o roteiro. Entendeu? Foi o personagem realmente complexo. Ele não sabia nada. O Wagner não sabia nada do cara lá, o verdadeiro 171. O Marcelo, né? E aí, inclusive, eu acho interessante porque ele viveu um personagem bem distante. Ele não tinha uma referência. Entendeu? Ele viveu o personagem do roteiro. Isso é muito importante, né? Muito legal. Tá vendo cenas do filme? O Wagner aprendeu a pilotar, fazer isso daí? É verdade. Então aquele sofrimento todo pilotando no primeiro voo, que é o voo... Não, o segundo voo, que é o voo kamikaze, né? Não, o kamikaze é o segundo voo. É o segundo voo. É um nervosismo ali na cabine que... Não, mas ali a situação, ele já domina o avião. O problema é que ali ele tem, não posso falar aqui para não estragar para o público. Vamos estragar o bolo. Enfim, é um voo fundamental na história. É um voo que tem uma, né, aí é uma cena que eu acho muito bonita. Aqui essa relação que ele tem com a mãe, a cena que ele tem com a mãe, que é muito legal. Essa imitação do Renato Russo é espetacular, posso te garantir. É espetacular. Aí conversando com o Wagner disse que ele adora o Renato Russo, que ele adora a Legião Urbana. E essa é a banda dele, né? Essa é a banda, a sua mãe. A sua mãe. É engraçado, porque uma jornalista falou assim, mas por que você não coloca a sua banda lá? Eu digo, como não coloca a minha banda? Essa é a minha banda, está lá. Espetacular, é uma imitação perfeita. Eu adoro a banda dele. Agora, chegar com uma história tão rica nas mãos, que é a história que está no livro da Mariana Caltabiano, que por si só parece uma obra de ficção, evidentemente, de tão maluca que ela é. Que tipo de desafio que ela traz para o roteirista? Quando você bate o olho naquilo, você pensa, nossa, como é que eu vou melhorar essa trama tão eu e o Thiago Dottori, né, que escreveu comigo o roteiro, a gente, de certa forma, deu uma grande sorte, que foi, a gente entrou num momento em que já haviam sido feitas, já havia tentativas anteriores de roteiro. O Tonico, você trabalhou no roteiro? Você mesmo, Tony? A primeira coisa que eu e Mariana fizemos durante esse processo, porque o livro foi feito para a Universal poder comprar alguma coisa. Eu não posso chegar e falar, vou comprar os direitos do cada um. Não posso. Não existe. O que é isso? É que nem pegar o ar, né? Eu tenho que ter alguma coisa física para comprar. Por isso que o livro foi feito. Mas enquanto isso ia acontecendo, a gente tentou botar de pé a história para ver se dava um roteiro. Tanto é que muita coisa que eu acho até que o Braulio leu mais esse roteiro, né, de que tinha algumas coisas, por exemplo, a criação da mãe, a mãe cabeleireira, por exemplo, veio não é da realidade, vindo já do roteiro desse roteiro que eu já vinha, a gente aproveitou, que inclusive é uma ideia da Mariana, essa história. A ideia de ser uma mãe cabeleireira. Peraí, deixa eu entender, a Mariana, a autora do livro, estava ali na confecção do roteiro. Não, lá atrás, quando a gente tentou colocar de pé para ver... Que era um projeto, na verdade. Porque, falar a verdade... Não, tinha roteiro, e era mais fiel à história, como você disse, é uma história de ficção, você e aí era um golpe, outro golpe, outro golpe. Sabe o que acontece? No quinto golpe, você não aguenta mais ver golpes. Não, no terceiro você já não aguenta. Não tem graça. Falando, a realidade é maior. Exatamente. É mais ficcional que a própria. Não, mas é o contrário. Acho que você está entendendo, é o contrário. É o seguinte, quando você pega a realidade, é isso que o Braulio está tentando dizer. No terceiro golpe real, você já não tem mais saco para ver. Não, já não tem surpresa. Não tem história, essa é a verdade. Dramático. Daí reforçar o personagem ali. Aí o que acontece? A gente saiu do personagem real, isso já há uns 5, 6 anos antes, e foi pro trilho, e aí com essa sensibilidade do Braulio, porque eu disse essa mesma história do cara não conseguir sair do personagem, eu contei para todos os roteiristas, só que quando o Braulio ouviu, ele o talento dele, claro, sim, porque aqui tem né, sensibilidade, o cara... Talento, eu não vou falar, porque eu estou muito convencido, não vou falar. Sorte. É melhor não falar perto dele. Não, é melhor não. Mas aí acertou, porque eu falei, era isso que eu queria falar, era disso esse personagem que eu quero contar. Aí a gente fez o argumento e depois eu, o Thiago Dottori, desenvolvemos o roteiro. Mas é basicamente isso, assim, a matéria-prima é a realidade. Mas quando você simplesmente transporta essa realidade para uma história,
não funciona. Normalmente não funciona. Então eu acho legal que tem o filme, ficção, tem o documentário da Mariana, tem. que ela fez o documentário, então daí você tem a história que inspirou o filme e tem o livro da Mariana. Que o livro e o documentário são a mesma coisa. Se complementam. Porque o livro vem desse material do documentário. O livro é a transposição do que o cara falou durante as gravações, entendeu? Tem outras pessoas, né? Não é só o Marcelo que está nisso. Tem o Ricardo Mack também, que deu um depoimento para mim, gravado, que foi muito legal, um cara muito generoso. Tem os depoimentos de todos os envolvidos, né? Mas muito legal. Rapazes, bom, eu recomendo o filme vivamente, tá? Eu já disse que eu assisti, é excelente. Mas você é suspeito, Catu? Suspeito nada. Eu estava lá a ponto de criticar. Adorei, muito bom. Obrigado por vocês terem vindo. Sucesso aí para vocês. Obrigado. Tá bom? Valeu. Olha...